Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Pranto e Ranger de Dentes. Pranto e Ranger de Dentes. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em Lucas 16. Lucas 16. Irmãos, como o tema é muito, a historinha é muito grande, eu vou fazer um resumo, depois você lê na sua casa Lucas 16. Essa passagem fala de duas pessoas, um homem rico e um mendigo chamava Lázaro. A Bíblia fala que o rico vivia uma vida de prazer e uma vida de luxo, enquanto o pobre, enquanto Lázaro, ele desejava comer as migalhas, que caía, as sobras do rico. E a Bíblia diz que os dois morrem, e quando eles morrem, Lázaro é levado para o seio de Abraão, os anjos levam ele para o seio de Abraão, e o rico ele é levado para o inferno, em outras traduções, o Seol ou Sheol, e de lá ele pede ajuda para Abraão. Ele fala: Abraão, me ajuda, está muito calor, eu estou atormentado aqui, molha a pontinha do dedo e põe aqui na minha boca. E aí Abraão fala: não dá para te ajudar, você teve tudo o que você quis em vida, enquanto esse outro não teve nada. E mais uma coisa, existe um grande abismo entre nós. Os daí não podem vir para cá e os daqui não podem ir até aí. E aí, o que o rico faz? Ele pede ajuda, ele fala assim: olha, você pode mandar alguém lá avisar os meus irmãos, avisar a minha família do que está acontecendo, manda alguém lá. E aí, Abraão fala assim: olha, não dá para mandar ninguém, porque eles têm lá Moisés e os profetas. E aí ele fala assim: não, mas manda alguém lá. Ele fala assim: olha, se eles não acreditarem nas pessoas que estão vivas, que Deus já mandou, como que eles vão acreditar nos que estão mortos, os que vão daqui para lá? Essa história, irmãos, ela foi contada por Jesus. Isso aqui, esse momento dessa passagem, ele traz uma lição fundamental, que o que você faz aqui na sua vida, ela ecoa, a sua obra, ela ecoa em toda a eternidade. A maneira como vivemos aqui, a maneira como tratamos as outras pessoas durante a nossa vida, ela tem consequências, e consequências eternas. Não é só uma consequência neste momento. A vida, se você olhar secularmente, no dia a dia, ou ler a Bíblia, ela é muito curta, muito rápida, E uma coisa que é certa para todo mundo é a morte. Poucas pessoas, as que estão na Bíblia, duas se não me engano, não morreram, não passaram pela morte, mas todos os outros passaram. E outra coisa que é certa, além da morte, é que o inferno existe. O inferno existe. Essa passagem prova isso. Quando os dois morreram, pode perceber, cada um foi para um lado, eles foram para lugares diferentes. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico ele foi sepultado, ele foi levado para o inferno. E uma coisa é interessante, pensa bem, os dois não perderam a consciência, os dois sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então, se os dois sabiam exatamente o que estava acontecendo, a gente pode entender que nada vai ser esquecido, que a nossa mente não vai ser apagada quando a gente morrer. É justamente ao contrário, saberemos muito bem onde a gente vai estar, se é no céu ou se é no inferno. Outra coisa importante, a punição, o julgamento, a sentença das duas pessoas foram rápidas, elas foram imediatas. O rico fala lá em Lucas 16, 23, ele fala assim: estou atormentado nesta chama. Ele fala: estou atormentado, tem uma chama aqui, eu estou atormentado. Pode perceber que não passou o tempo, passou alguns anos, alguns séculos, alguns milênios, não passou. A hora que acontece, ele já fala: estou atormentado nessa chama. Ele não ficou, como dizem algumas igrejas, purgando o pecado, pagando o pecado, nada disso, foi na hora. Em Marcos 9:43, a Bíblia fala sobre o inferno, um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Olha que interessante, o fogo lá não se apaga e o bicho que existe lá, o monstro, o demônio, nunca morre. É um fogo que vai queimando para sempre, e o bicho que está lá, ele é eterno, ele é imortal. O lugar, irmãos, como ele fala aqui, era tão quente, mas tão quente, que ele pede o quê? Uma gota. Irmãos, o que uma gota refresca alguém? Você está no sol, tomando sol, ou trabalhando no sol, uma gota de alguma coisa, de água, de suco, refresca alguma coisa? Nada. Mas o lugar é tão assim, quente, insuportável, que ele fala: me dá uma gota, já vai melhorar a situação. O que Abraão responde? Olha, lembra lá atrás? Lembra da tua vida, Você já recebeu tudo. Você já recebeu tudo que você tinha, todos os bens você recebeu em vida.
tudo de bom que era para receber, você já recebeu. No verso 25 ele fala assim, e tem mais uma coisa, tem um abismo, tem um buraco, olha aqui, ó, tem um buraco entre nós. Você não consegue vir para cá e eu não consigo ir para aí. Pode perceber uma coisa, irmãos, que não está no texto, mas está implícito. Está implícito. Quando a pessoa está falando lá, o homem, ele não está acompanhado. O homem está sozinho. O texto não diz que existe outras pessoas, outras pessoas sofrendo. Ou então assim, ele fala assim, então tá bom, vou ficar sofrendo aqui com meus companheiros, vamos sofrer junto. Não, ele está sozinho, é um homem sofrendo, ele está solitário naquele lugar. No verso 27, a Bíblia diz que o rico se preocupa, depois de ele ver que não tem como fazer nada disso, ele se preocupa com os outros. Irmãos, durante a vida toda ele nem ligou para isso, não esteve preocupado. A Bíblia fala que ele era rico, então ele tinha dinheiro, possivelmente tinha muitas posses e possivelmente também tinha muita influência, poderia ter ajudado muitas pessoas. Mas só quando ele vê, quando não tem mais jeito, não tem mais chance de escapar, ele pensa, vou ajudar os outros, vou ajudar a minha família. Se você analisar, irmãos, para terminar a mensagem friamente, ele não queria a família ali, ele não queria os irmãos ali. Provavelmente o testemunho desse homem não foi bom. Sabe por quê? Se o testemunho da pessoa não é bom, as pessoas tentam imitá-lo, as pessoas vão imitar, e elas iam cair no mesmo lugar que ele estava. Então provavelmente o testemunho, o exemplo que ele deixou para a família, não foi bom. Ele estava com medo dos irmãos irem para ali, ele estava preocupado com a situação. E aí Abraão dá uma resposta simples, eles têm lá Moisés e um monte de profeta, ele é só ouvir e só crer nas pessoas que estão lá. E aí ele termina assim, se os seus irmãos, sua família não crê, não escuta em quem está vivo, que foi enviado por Deus para fazer a obra, para falar de salvação, como que ele vai ouvir os mortos? Quem que vai ouvir o morto? O castigo, irmãos, para esse homem, para o rico, que já estava acontecendo, que já era ruim, podia piorar? Tem um ditado que fala assim, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Mas ele está no lugar que o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. O que vai piorar? Piorar porque podia vir a família para lá. Ele ficou na expectativa de a família não crer na salvação, não crer em Jesus e ir para lá. O negócio que já estava ruim podia piorar. E o inferno, irmãos, para acabar a mensagem, está aí, à espera de todo mundo que rejeita a Cristo. Então, use a cabeça e entregue sua vida para Jesus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças damos por essa mensagem. Peço que Tu venha abençoar, Senhor, cada um de nós, nossa família, e venhamos cada dia mais buscar as almas que estão perdidas. Abençoe de uma leitura especial para todos quanto ouvirem essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez lembrando, divulgue, se inscreva, evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.